Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais um episódio do Clubecast, podcast do Clube Empreendedor Brasil. Eu sou Luana Paz, jornalista aqui do Clube Empreendedor, e hoje a gente vai falar sobre educação, empreendedorismo na área de educação, de uma brincadeira que se tornou realidade, dessa dupla de infâncias de amigas que criaram uma educação infantil bilíngue. E hoje eu tô com Laila Mendes e Diana Quintela. Sejam muito bem-vindas ao Clube Empreendedor Brasil. Muito obrigada. E agora eu quero entender como que funcionou essa brincadeira que se tornou realidade, por que brincar um pouco disso com esse slogan de que, de fato, vocês pensavam, né, sobre criar uma escola de educação infantil desde a infância, né, de quando eram crianças, e realmente isso se tornou realidade. Como é que começou isso? De onde que surgiu essa ideia? Primeiro, obrigada pelo convite, por a gente estar aqui. É muito legal poder estar falando um pouquinho da nossa história. Com certeza. Porque é a nossa história, né? A história da menininha é a nossa história, então realmente é muito bom poder falar sobre. É o que você falou, começou como uma brincadeira. Então a gente fala, é por isso que a gente fala que a gente é a prova viva, né? Eu e a Laila, que éramos amigas de infância. Somos amigas de infância. Né? Somos amigas desde a infância, isso que eu quis dizer. Desde quantos anos vocês se conhecem? Desde sempre. Nossos pais eram amigos antes da gente nascer. Então, é bonito isso, né? Ver que uma amizade de infância se tornou uma amizade da vida adulta e do mercado mesmo, né? Da profissão de vocês. Sócias, né? Exatamente. É muito legal mesmo. E hoje a escola de educação infantil bilíngue se chama Minimi. Isso. E isso já vem de muito tempo, mesmo que essa vontade de fazer uma escola talvez venha da infância, mas como é que surgiu, de fato, esse projeto que saiu do papel e se tornou realidade? Começou há 11 anos, né, Gil? O Arthur hoje está com 11 anos. Arthur é o meu filho, de 11 anos, que foi uma grande inspiração. A Minimi era uma brincadeira nossa de infância, que não se chamava Minimi, a gente brincava de escolinha. Claro. E a gente sempre amou criança, né? Aquela criança que gosta de criança. Sempre fomos. Nos eventos de família, era a gente que estava ali brincando com as crianças menores. Sempre foi, né? E aí, só que a gente foi para caminhos diferentes na vida adulta, né? Carreiras diferentes. Eu sou psicóloga de formação, acabei direcionando minha carreira para recursos humanos. Então, fiquei quase 20 anos trabalhando em empresa multinacional, recursos humanos, não era na área de educação. E eu sou de marketing, sempre trabalhei minha vida inteira com o mercado internacional, trabalhava até também com empreendedorismo. Então, não tem nada na área da pedagogia? Não tem nada na área de pedagogia. Tem na área da psicologia, mas muito na área do amor pela infância e da vontade de querer fazer alguma coisa que impactasse o mundo. E com o apoio de pessoas de pedagogia por trás, óbvio. E qual foi o ponto de partida? Então, como a Lara estava falando de 11 anos, que é a idade do Arthur, o meu filho Arthur, quando ele era um bebezinho, estava procurando creche para ele, nesse lugar de mãe, procurando creche, né? A Laila é a madrinha dele, então tinha a função de Dinda, de ver creche comigo algumas vezes. E foi nessa busca pela escola para o meu filho, então uma dor de mãe, né? Uma busca, uma demanda, uma necessidade ali nesse lugar de mãe, que tudo aquilo que eu idealizava e estudava, enquanto uma pessoa que sempre estudou educação infantil e psicologia infantil como vontade, assunto de interesse, embora não fosse um assunto de trabalho, era um assunto de interesse, aquilo que eu tinha idealizado eu não achei, não encontrava, muito numa proposta de excelência pedagógica para um bebê. Então, a gente sempre acreditou que um bebê é um ser muito potente, que é muito capaz de aprender, desenvolver. E esse é o dilema que muitas mães passam, Muitas, né? O que um bebê faz no berçário? É uma pergunta muito recorrente, né? Então, foi nessa busca de creche para o Arthur e nessa busca a gente vendo que o que falta das creches que tinha, o que eu faria diferente aqui, que a gente resgatou aquele nosso desejo de infância. Então, um belo dia saindo de uma creche. Tá pensando mesmo que eu? Acho que vale a gente espaço, realmente mergulhar nesse mundo da infância, né? E aí foi quando a gente começou o projeto, uma pesquisa muito forte sobre esse tema. Dali a gente tomou a decisão, vamos embarcar nisso? Vamos mergulhar nisso? Vocês duas, você como madrinha, né, Laila? Você acompanhou a Diana nessa busca. Em muitas creches, eu fui e com aí ela em bate na porta, vê que não é aquela, e aí tem uma outra opção, e não tinha um referencial que se adequasse que a gente acreditasse. Numa idealização, né? Não tô falando que não tinha escolas que atendiam várias outras demandas, mas o ideal pedagógico de excelência, de respeito à infância, no sentido do respeito intelectual da infância, de dar desafio para a criança pequena, da criança poder explorar todo o máximo de potencial dela,
era um gap que a gente via no mercado, então a gente quis entrar para sanar, né? Para sanar. E o que a gente percebeu muito é que essa escola de educação infantil é muito vista como uma pré-escola, como, isso vem só antes do que realmente importa, né? E não é isso. A educação infantil importa muito. Né? Nesses primeiros anos de vida é quando a gente está formando personalidade, quando a gente tem aí um pico de aprendizado que é o maior de toda a vida. Né? Existe uma neuroplasticidade que hoje já diversos estudos mostram que não existe em outra fase da vida. A quantidade de informação processada ali é muito maior até do que numa pós-graduação. Né? Então, a importância dessa escola de primeira infância é que a gente percebeu que, poxa, está faltando. A gente não viu. Né, isso acontecendo quando a gente ia. O empreendedorismo, ele nasce muito de uma dor, né? E aí, de fato, nasceu de uma dor de mercado que vocês sentiram na pele. Sim, com certeza. E por você acompanhar muito isso, como é que talvez tenha partido um pouco de você e falar, olha, eu acho que talvez a gente tenha que ir por esse caminho? Partiu de mim a pesquisa. De eu mergulhar realmente nesse mundo da educação infantil e entender, né, esse mundo de uma forma mais profunda. De visitar escolas, de buscar números, de buscar... mundo, né? Fora do Brasil, que aqui a gente já tinha visto. Exato. O que tem lá fora, né? Da onde que esses estudos todos, essa escola idealizada vinha de algum lugar, onde ela estava. Né? Da gente começar a buscar o que existia de pesquisa acadêmica sobre o assunto, né? Das grandes referências do tema. E aí uma cidade que chamou muita atenção da gente foi Reggio Emilia, que é uma cidadezinha no interior da Itália que hoje tem... escolas que são referência para o mundo. Né? Um polo de estudo. Né? É um polo acadêmico, é um polo de estudo então, sobre o assunto. As referências que vocês buscaram não estavam aqui no Brasil, estava lá fora também. Tem aqui também. Tem escolas muito boas aqui, a gente também tem referências de Brasil. Mas a gente não se limitou. A gente hoje tem referências do mundo todo lá na Minimi. A gente buscou muito boas práticas de diversos lugares para criar o nosso jeitinho Minimi. Né? Então, a gente tem referências aí de Reggio Emilia, a gente tem referências do norte da Europa, Finlândia, são países hoje que têm uma educação que é muito bem falada, é muito bem vista. E que é reconhecida muito bem de primeiro mundo. Né? Estados Unidos, outros lugares da Europa também. E o que eu fiz foi mergulhar nesse mundo, visitando as escolas, vendo as instalações, conversando com os professores, conversando com diretores, né? Realmente fazer uma pesquisa de campo. Eu fui a campo buscar essas informações. Né? E como que a gente adaptaria para trazer para cá? Né? Porque cada um desses modelos se adequa bem ao país de origem. Sim. Exato. Mas trazer isso tudo e agrupar de uma forma que se adequa ao Brasil, eu acho que é um grande desafio. É um desafio e a gente trouxe uma proposta pedagógica. É claro, nós não somos da pedagogia, então a gente tem toda uma equipe que a gente trouxe desde lá de trás para poder montar, até porque é uma escola. Então tem MEC, Secretaria de Educação, tem todo um olhar por trás, né? Mas o que a gente trouxe de proposta pedagógica para a Minimi é algo muito novo, que não existia. No Rio de Janeiro não existia e acho que a gente pode falar que nesse formato no Brasil não existia mesmo. Então a gente trouxe uma proposta muito inovadora de educação infantil, que, como a Laila falou, foca muito nessa visão que é neurociência. Isso é ciência, né? Estudo mesmo, que dos 0 aos 6 anos é o momento que o ser humano mais aprende, mais entende e se forma enquanto ser humano. Então, tem uma frase que fala que a infância é o caminho no qual a gente anda para a vida inteira. Então, é muito isso, né? Como é que a gente pode ajudar essa criança nesse caminho que vai ser o foco dela? Realmente é uma folha em branco. E as pessoas não sabem como preencher essa folha. Eu acho que até uma forma de vocês... Até de vocês... A criança, ela vem com muita sabedoria. A criança percebe o mundo desde a barriga. As pessoas é muito competente desde que ela nasce. Vem as crianças desse jeito. Uma folha em branco que você tem que preencher. E aí, de que forma você preenche? A criança preenche, o outro também. Todo mundo se preenche nesse contato, né? A criança não é esse ser super submisso e que não tem papel em nada. Que quando a gente pensa numa educação que a criança fica num tapetinho, num bercinho e tal, sem um estímulo. E aí o estímulo não é dar um brinquedo, o estímulo é dar desafios, é entender o que ela está procurando, como é que a gente pode ir respondendo, respeitando essa infância intelectualmente mesmo, né? Despertando a potência dessa criança. Então, é muito esse nosso olhar de proposta. O conhecimento não se dá nem de dentro para fora, da criança aprendendo sozinha, mas também não é de fora para dentro, de um professor que sabe tudo colocando na criança. O conhecimento está muito na troca. É na relação. Né? É na relação. Vocês sentem que tem uma falta hoje de mercado, assim, das escolas, nessa primeira fase da educação infantil, verem um bebê como um ser humano mesmo, em desenvolvimento, e ter essa troca de relação? Como um ser potente. Né? Assim, o bebê é um ser
que ele tem conhecimento desde o nascimento dele. Uma criança já nasce sabendo se alimentar. Ela já nasce sabendo se mexer. Né? Ela está descobrindo o mundo? Claro que está. O bebê é um grande pesquisador. Einstein fala que o brincar é a maior forma de pesquisa. Né? Então, por consequência, o bebê é um grande pesquisador. Quando uma criança pega alguma coisa e bota na boca, ela está levantando uma hipótese na cabecinha dela, ela está testando essa hipótese e ela está vendo o resultado daquele teste dela. É um projeto. Isso é uma metodologia científica que a gente usa no mundo adulto. Né? Então, o bebê é um grande pesquisador. E a gente vê isso muito lá na escola. Né? E isso são referências que a gente traz dos mais diversos estudos do mundo. Né? Como eu estava falando para você, a gente, como qualquer empreendedora, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar. Você tem que entender qual é o serviço que você está buscando oferecer, quem é o teu cliente, quem é que vai buscar esse serviço, como é que você faz para oferecer um serviço de excelência nesse sentido. E qual é a falta que a gente qual busca é a demanda atender, do mercado. Né? Lógico, né? Você tem que estudar o mercado para você saber o que você vai oferecer. Agora, só para voltar à sua pergunta, que você falou assim, a gente vê que tem uma falta, um gap grande, assim, existe. Mas a gente vê que isso tem avançado. E é um ponto muito... que deixa a gente muito feliz, positivo. Mas vocês vão ter mais concorrentes, que ótimo. É a infância que está sendo alimentada. Né? Adultos. Então, assim, a gente vê que esse é um olhar que a gente ficou 8 anos pesquisando até a gente abrir a Minimi. Então, fazem 11 anos de pesquisa, 4 anos que a Minimi fez esse ano. Ao longo desses 11 anos, a gente vê mais escolas com esse olhar. A gente, ano passado, esteve em Reggio Emilia, lá na Itália, fazendo uma formação lá, com outras pessoas, diretores ou pedagogos, enfim, professores, pessoas da área de educação, que com muita busca, muita gente lá. Que ótimo! Olha só, todas as pessoas buscando, né? A gente apresentou no Congresso em São Paulo ano passado também um projeto nosso. Cheio, lotado. Então, esse olhar, que era um congresso só sobre educação infantil. Então, não é sobre educação, tinham pessoas do ensino fundamental. Então, assim, existe um gap? Existe. Mas o mercado de educação está olhando isso e está atuando. Então, isso é muito bom. Eu acho que a gente vê hoje que o mercado de educação básica está crescendo, né? Até com os grandes essa preocupação, grupos. Né? De apresentar, de negócio, de propor uma educação infantil de qualidade. Esse olhar do 0 aos 6, né? Uma dessas consequências é que a gente vê isso. A gente vê que o mercado de educação básica está sendo até mais bem visto pelos grandes grupos né, de investimento. Então, a gente vê que está tendo uma valorização maior nesse sentido, o que é muito bom. A Minimi, hoje, vocês conseguiram ir para outros países, pegar um diferencial e que se aproximava do que vocês queriam oferecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Como é que vocês colocaram isso em prática na Minimi? Na hora da idealização e até da idealização à prática mesmo, do fazer a Minimi acontecer, o que vocês colocaram em atividade que é o diferencial dessa escola de educação infantil bilíngue no mercado hoje? Olha, eu acho que ainda hoje um dos grandes diferenciais é o nosso bilinguismo, porque a gente tem um bilinguismo que é um pouco diferente do que das outras escolas que muitas vezes se consideram bilíngues, mas não é um bilíngue de verdade, digamos assim. Né? O bilinguismo da gente é uma professora que vai falar inglês o tempo todo com a criança. É imersão. É uma imersão real num segundo idioma. Né? Não é 1 hora por dia de inglês ou 2 horas por dia de inglês. Isso é um grande diferencial que a gente vê. Outro grande diferencial é a estrutura. Né? A gente sabe que quando a gente entrou no mercado como uma escola nova, escola tem muito a ver com credibilidade. Né? As pessoas escolhem a escola muito por indicações, por algum tipo de referência. A gente era uma escola nova, então a gente não tinha isso, obviamente. O que a gente tinha que ter? Um grande diferencial em termos de venda do projeto, de mostrar para os pais, né, o que a gente estava se propondo a colocar e realmente colocar em prática aquilo. Né, buscando os melhores profissionais do mercado. A Diana de RH foi um super top nisso. Né, para a gente conseguir ter uma escola que realmente funcionasse muito bem e, claro, estrutura. Né? Quando um pai entra num lugar e fala, poxa, aqui eu quero meu filho, é esse o lugar que eu quero. Que é a primeira impressão. Né? A estrutura é a primeira impressão quando você não tem referência. Não tem o que falar. Né? Assim, a gente ainda não tinha uma história construída quando a gente abriu o Minimi.
Para vocês se colocarem no mercado como Minimi e criar essa credibilidade que estava começando, né? Uma escola nova. Quanto tempo que ela já está em atividade? Então, 4 anos. A gente abriu em 2020. A gente abriu na pandemia. Abrimos em janeiro. Na pandemia. Fevereiro começou o ano A gente letivo. abriu 2 meses antes da pandemia, que na pandemia a gente todo jamais mundo. teria aberto. Né? A gente não tinha a menor Isso ideia. foi bem no comecinho Foi em janeiro, foi em né? janeiro. Assim, então a gente ficou esses 8 anos. Aí, em 2019, fechamos o lugar, começamos obra. Começamos a apresentar a escola ainda sem estrutura física, uma coisa de projeto, apresentando, né? Recebendo famílias e tal. Fazendo as primeiras matrículas, montando a equipe, que a gente... Quem entrega o dia a dia, ainda mais uma empresa de serviço como educação, são as pessoas que lá estão. Exato. Professores, a cozinha, a limpeza, o atendimento, a coordenação, todo mundo que está ali realmente envolvido. Então, essa equipe tinha que ser uma equipe de excelência, já que a escola era uma escola de excelência. Então, imagina, várias pessoas que saíram dos seus empregos, né? Que a gente trouxe umas pessoas... muito seniors para trabalhar com a gente, a equipe de coordenação e tudo mais. São pessoas que trocaram aí carreira para trabalhar com a gente. A gente começando essa relação com as famílias, muito recente. Então, a gente abriu em janeiro com uma colônia de férias, aquela coisa de abrir a escola. Fevereiro, ano letivo mesmo, até o fatídico 13 de março. Fechamos. Mais de 4 anos atrás. Meu Deus. E aí a gente Vocês passou abriram e fecharam, porque foi o ano... Falaram que ficaríamos 15 dias. Não Ficamos foram 15 meses, dias. A gente voltou basicamente no final do ano. Final de outubro. E quando vocês tiveram essa retomada, deu uma frustração ter que fechar? Com Não, certeza. fechar super. A retomada foi um Foi alívio, lindo, foi maravilhoso. Mas sabe uma coisa assim muito interessante, assim, até porque a gente está falando de empreendedorismo, né? Não deixa de estar, assim, quando a gente pergunta, né? E até a gente escuta um pouco, muitos empreendedores falando, eu sempre quis empreender, meu sonho sempre foi empreender. Não é o caso, aí eu posso falar por mim, ela depois falar um pouquinho por ela, mas eu nunca pensei em empreender, nunca foi meu sonho empreender. Eu era super feliz trabalhando em empresa, como CLT, fiz uma carreira bacana, adorava o que eu fazia, estava tudo bem nesse sentido, assim, né? Só que a Minimi veio como um sonho e um propósito, né? Quero contribuir um pouquinho no mundo através da infância, porque eu realmente acredito que está na infância muito dessa mudança, né? Então, se não fosse esse propósito, a gente teria desistido ali 2 meses. Talvez, sabe? Se tivesse uma coisa assim, estamos empreendendo negócio de educação, porque não tem, é muito por empreender, mas não é, né? Empreender por propósito, por acreditar, por uma amizade. Porque a gente estava, até a gente ser nossa história de amizade, de irmandade, então, também ajuda muito. Porque imagina o difícil que não foi, né? Não, com certeza. Pelo tempo que vocês se dedicaram também, para que o tempo de pesquisa. Tempo investimento. Investimento financeiro, né? Claro. Muito, né? E assim, o que a gente vê hoje, né? Falando por mim, né? Eu sou um pouquinho diferente da Diana. Eu sempre... Acho que eu venho de uma família de empreendedores, eu sempre tive muito essa visão. E até pelo fato de eu ter trabalhado no Sebrae, também sempre tive o bichinho do empreendedorismo ali dentro de mim. Né? Mas, claro, a gente super se frustrou quando a gente teve que passar o primeiro ano fechado. Foi, assim, muito preocupante na época, lógico, porque era percalço atrás de percalço, e vai abrir, não vai abrir. Agora, hoje, olhando para trás, eu digo que isso fortaleceu a gente. Né? A gente teve um aprendizado ali fantástico, foi uma grande oportunidade da gente até mostrar que a gente estava fazendo bastante coisa também na pandemia, porque a gente teve que pensar muito fora da caixinha. A gente era uma escola que tinha acabado de abrir. Né? Então, como que a gente ia conseguir manter vínculo com as famílias que tinham acabado de começar com a gente? Como ficaram E paradas, com os né, funcionários, né, Alana? Então, Com assim, todo a mundo. gente frustrou, óbvio, a gente e o mundo, a pandemia, muitos sentimentos Nossa, geraram em lógico. todo mundo, né? Então, é claro que a gente ficou muito frustrado. Mas a gente não desanimou. Então, a cada semana, né, a gente estava até Nossa, lembrando a gente agora, fez porque teve muita o dia coisa na vai ter o Dia da pandemia. Terra. Agora em Foi. abril, e é uma data que a gente trabalha na Minimi. Estava lembrando, lembra o primeiro ano da Minimi, que a gente mandou um vasinho de planta para todas as crianças? Para trabalhar eles o Dia da plantarem Terra. no Dia Então, a da gente Terra. ia de casa em casa dos nossos alunos. A gente fez um... A gente fez um como teatrinho é que é o nome? drive-thru. Drive-in. Drive-in, um teatrinho drive-in. Os pais paravam de carro, a gente contratou uma equipe de teatro, ficava na frente da escola, no palco, e os Foi. pais buzinavam ao invés de aplaudir. Então, a gente fez muita coisa. E como a gente não vinha de escola, aí tem um lado de vantagem. Nossa cabeça era muito aberta, não tinha nada errado. Não, e Né? Isso não funciona. Na escola a gente não sabia o que funcionava ou não funcionava, a gente não tinha know-how de escola prática, a gente tinha Tudo de era estudo. novo, vocês estavam testando Então a gente ali, vamos né? fazer de tudo Eu para acho- poder manter essas relações. E a gente Foi. não demitiu ninguém na pandemia. A gente conseguiu manter todo mundo. Todo
mundo. Não demitimos ninguém por causa da pandemia. Né? A gente manteve todo mundo que estava ali entregando e que estava junto. A gente manteve a equipe junto. Então, a gente fazia live de happy hour. Hoje tem pôr do sol, vamos ver aqui, cada um abre um vinho, uma cerveja, o que for. Hoje mantiveram e muita reunião juntos, com a equipe, né? muito. A cada nosso posicionamento. Pode ser que abra, não vai abrir. Então, a gente manteve eles muito próximos. Muito a par de tudo, né? Com uma, comunicação, né? Com uma proximidade, com uma objetividade na comunicação, com uma clareza na comunicação, com uma transparência muito grande, tanto com as famílias quanto com a equipe, né? Isso aí foi fundamental na pandemia e é até hoje. Né? A gente tem uma proposta de ser muito transparente com todos eles. Né? Não só para manter os funcionários confiantes da ideia do projeto, mas também os familiares que vocês tiveram aquele contato para que mantivessem confiantes para continuarem com seus filhos ali na escola. Né? Com certeza. Porque muitos tiveram perdas financeiras. Né? Muitos que saíram porque não também fazia não mais sentido. Mais. Porque a educação infantil não tinha coisa do homeschool. Da aula online, que foi o que sustentou muitas escolas. Não cabia pra gente, né? Muitas não conseguiram se adaptar, inclusive, para esse estilo remoto. Não, e a gente nem insistiu. A gente mandava um videozinho, uma atividadezinha. Mandávamos coisas para casa física mesmo, né? Material para trabalhar. Vários kits, mas ainda assim, né? Muitas famílias foram saindo, obviamente. E aí, depois dessa fase da pandemia, que vocês conseguiram realmente retomar ali com o ritmo que vocês já tinham preparado no início de 2020. A gente reabriu com esse ritmo em 21. Finalzinho de 20 ainda foi muito voltando, 21 né? ainda foi também. A gente, no início de 21, a gente ainda tinha muita turma fechando por conta de Covid. Porque 21 ainda tinha essas regras, né, do governo mesmo, muito grandes. A gente tinha ainda alguma coisa assim de Covid. E 22 é que realmente foi o ano que a gente começou a operar de verdade, digamos assim. Vocês sentiram uma mudança também no padrão de adaptação das crianças? Porque, claro, vem muita criança na pandemia. Muitas crianças não nasceram na pandemia. E não tiveram socialização nenhuma na pandemia, né? Como é que vocês viram, enquanto profissionais da área de educação infantil, essa adaptação das crianças que como é de 0 a 6 anos, né? Isso. E tanto as mais pequenininhas, as menores ali, que estão ali entrando na educação, e tanto aquelas que nasceram realmente na pandemia para entrar nesse ritmo de socialização. Vocês sentiram uma diferença muito grande nisso? Eu acho que a gente só vai saber o impacto que essa pandemia teve nesse sentido daqui a muitos anos, Luana, porque sem dúvida teve impacto. Né? Assim, a gente vê que a socialização, quando a gente voltou em 2021, a gente via o que era um bebê de pandemia. As crianças iam de máscara, algumas. Não que a gente exigisse, né? Mas muitos iam. A equipe de máscara. Então, a fala da pessoa, da criança que não conseguia ver a palavra sendo pronunciada pela boca que estava com máscara. Né? Então, isso, sem dúvida, teve um impacto ali naquele momento. E eu não sei se esse impacto não vai perdurar. Claro. Né? Ainda mais que vocês acreditam nessa primeira infância, sendo o período, né, de você tem mais adaptação, você está mais aberto a conhecimento, né? E hoje a abordagem pedagógica da Minimi, como é que vocês intitulam, né, classificam, na verdade? Somos socio-interacionistas. A gente é uma escola que acredita muito no que Vygotsky, que é um pedagogo russo, fala, que o homem se torna quem ele é com base no outro. Né? Então, é através da relação, da interação humana, que não é nem só da interação entre os homens, mas a interação entre a criança e o par, entre a criança e o adulto, mas da criança com os objetos da escola, da criança com o espaço da escola, com o verde da escola, com tudo que está dentro da escola. Né? Que é o que eu estava falando para você da troca. É através da troca que realmente o conhecimento acontece. Né? A criança não é um pote onde você vai jogar todo o seu conhecimento nela, e ela também não vai criar conhecimento sozinha, sem nenhum tipo de estímulo. Né? Então, é a troca que vai fazer com que a pessoa se desenvolva. É isso que o Vygotsky mostra, e esse é o nosso norte na proposta pedagógica. Não quer dizer que a gente não tenha elementos de outras. A gente também tem elementos... Não só. A gente tem elementos de Montessori, que fala muito de não fazer pela criança o que ela tem a capacidade de fazer sozinha. E dessa forma você desenvolve autonomia, você desenvolve a independência dessa criança. A gente tem elementos de construtivismo. Piaget fala muito da pedagogia de projetos, né? Da criança ter a oportunidade de levantar hipóteses, aquilo que eu estava falando para você. Né? Da criança que levanta hipótese, que testa hipótese e que vê o resultado daquilo. Dessa forma, ela fica sendo o centro do conhecimento, ela fica sendo protagonista daquilo ali. E fica muito mais significativo para ela o que ela está aprendendo. Né? A gente tem elementos até de tradicional também, quando a gente fala de regras e rotinas, que são 2 centros muito fortes para o tradicional. A criança pequena precisa disso. A criança tem que ter a previsibilidade que a rotina dá para ela se sentir segura.
né? Ela tem que ter... Se sentir parte também, né, daquilo. A regra faz com que ela se sinta parte. A regra é um elemento Rotina muito presente no fundamental, coletivo. A escola, normalmente, é o primeiro ambiente coletivo que a criança está. A escola é E o metáfora coletivo, da vida. Claro, o coletivo não se constrói sem regra. Né? Ela tem que entender até onde ela pode ir, até onde o amigo pode ir, para ela se sentir segura ali também. Montessori fala isso. Montessori fala, se a criança se colocar em risco, se ela colocar em risco o próximo ou colocar em risco o espaço onde ela está, a gente tem que dizer não, senão ela pode. Né? Mas, claro, é um não com todo cuidado, é um não com todo um carinho. Com respeito. Com respeito, não E é um... embasado. Embasado. Não é um não com base na ameaça. Né? De, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo e você vai... Não, é um não realmente entendendo que aquela criança tem capacidade de entender o porquê não. Né? Não aquele não, é porque eu sou adulto e eu falo aqui. Tem uma arrogância do adulto, né? Exato. Eu falo porque eu que mando nesse ambiente. Não claro, é o isso. adulto, ele representa a regra, muitas vezes. A autoridade e o autoritarismo é diferente. E o adulto é o cérebro autoridade tem que maduro, né? existir. A criança não tem o cérebro maduro para entender aquilo ali. Tem um discernimento. Então, né? é o adulto que Exato. tem que passar isso para ela, claro, mas com respeito. Né? Entendendo... E além dessa, a gente começou a falar sobre a questão da educação infantil bilíngue, que é a proposta de sim. vocês, mas além do aspecto linguístico, como é que vocês abordam essa questão cultural, da diversidade? Como é que vocês promovem isso para a criança na educação infantil? Legal essa pergunta, Luana. A gente, na Minimi, tem uma preocupação muito grande mesmo em apresentar para essa criança as mais diversas possibilidades culturais que a gente tem aí pelo mundo, né? Inclusive a brasileira, claro. Né? Por isso que a gente tem até uma aula que a gente chama de Aula Mundo. É uma das aulas da Minimi, das aulas especializadas da Minimi, que fazem parte da grade do dia a dia. Né? Pegando esse gancho, que você perguntou um pouquinho como é que a gente coloca na prática. Além de tudo que a Laila falou, que é um diferencial de proposta diferente nossa, a gente, nesse olhar de excelência para a educação infantil, a gente traz algumas práticas que a gente vê no Ensino Fundamental 2, em crianças mais velhas, que é a figura do professor especialista naquele tema. Então, a gente tem aula de ciências, por exemplo, com biólogo. Nossa, muito Na legal. educação infantil, que vai fazer ali as experiências e que vai ensinar para as crianças ciências mesmo, com base no lúdico, no olhar, na linguagem da infância, mas que aquela criança sai dali viajando com as famílias, falando sobre aquele tipo de borboleta, indo num museu e trazendo, que também tem aula de arte, falando sobre quem é aquele autor. Teve uma família uma vez que falou, eu não sabia quem era, achei que ela estava viajando e era realmente aquele, aquele pintor, aquele artista, né? Então a gente tem aula de artes, a gente tem aula de yoga, a gente tem aula de teatro, a gente tem aula de biblioteca, a gente tem essa aula mundo, né, que a Laila colocou. A aula Mundo é uma aula, inclusive, que a gente usa o português, né, para a gente poder trazer os elementos da cultura brasileira e do folclore brasileiro para eles. Porque, obviamente, a gente não tem como falar sobre Saci Pererê em inglês. Exato. Né? Então, eu acho que não tem nem como adaptar. Curupira em inglês. Não dá. Então, a gente tem ali... Até para a gente ter esse olhar, né, que a criança é muito do micro para o macro. Então, a gente tem sempre muito esse cuidado de que é um olhar do Brasil para fora. Então, é o português que a gente vai usar, o especialista vai usar naquela aula, né? Para a gente ter... Entendendo que essa criança ela vai primeiro descobrir quem é ela, para depois ela descobrir o mundo. Para vocês ofertarem toda essa complexidade de educação que vocês têm como objetivo, vocês também usam muito da tecnologia, né? Como é que vocês implementam isso e aproximam essa criança? Tem alguma forma, inclusive, acho que até é um debate que muito se fala, de aproximar a criança da realidade hoje, que é virtual e digital, e tirá-la desse mundo? É impossível, porque já faz parte, ela nasceu nessa realidade. Como é que você adequa a tecnologia na educação de uma forma que não seja prejudicial, né? Sim, Com propósito, Luana, assim, a gente sempre tem o uso de tela, de imagens, né, projetadas, isso tudo tem sempre dentro, um propósito, está sempre dentro de um planejamento, dentro de um contexto pedagógico que tem um porquê. A gente não vai dar um celular como babá eletrônica para uma criança nunca, mas a gente pode mostrar um curta-metragem falando sobre kindness, bondade, por exemplo, que é o tema que está sendo trabalhado naquela semana, depois de ler um livro sobre o tema, e aí eles falaram sobre o autor do filme que vão ver. Né? E a gente vai projetar esse filme para eles. É sempre muito dentro de um contexto.
E muito pouco, né? Quando você fala que a gente, para poder entregar tudo que a gente se propõe, a gente usa muito de tecnologia, na verdade, muito mais com o estudo da equipe. No nosso dia a dia, quase não temos muito de tecnologia. Nossa vida lá é muito mais offline do que especialização da equipe. Porque aí a gente foca muito na formação da equipe, também treinamentos presenciais, uma vez por mês, semanal, com outro olhar. A gente não tem... a gente vê algumas escolas que às vezes tem uma televisão na sala. A gente não tem sala de TV, a gente tem um projetor que roda a escola, então assim, todo mundo tem que se organizar para colocar, que vai passar um videozinho, como a Laila falou, um tema disparador para falar sobre algum assunto, que a criança vai assistir ali 2 minutos, e aí vai começar a ter experiência. O que a gente quer é que essa criança, quando for fazer um experimento sobre a água, ela não vai ver um vídeo sobre a água, ela vai lá para fora, vai pegar uma bacia, vai pegar o gelo, vai tirar foto da nuvem, porque a nuvem um dia foi água. Então, é muito mais na experiência, assim, a gente não tem uso de tecnologia nesse sentido intenso. As crianças não têm computador que vão usar lá. Isso é um questionamento dos pais que vão até a Minimido, tipo, como vocês colocam essa complexidade? Muitos perguntam como a gente tem, como é o uso de tela na escola. Que hoje é uma questão, né? Hoje tem com essa questão da educação positiva, de você mudar o padrão de ensinamento da criança na primeira infância. Se você coloca, se você priva, e aí você vai em restaurante, você vê um monte de criança, né, no telefone, fazendo uso do telefone. E saber o limite disso. Vocês, como profissionais da área da educação, que não vieram da pedagogia, mas criaram empreendedorismo para essa educação. Que hoje a gente estuda muito sobre educação. É claro que na frente da pedagogia a gente tem toda uma equipe. Né? A gente está num outro lugar lá de direção, mas é claro que a gente tem que entender do negócio que a gente já são 11 anos estudando sobre esse tema. A gente estuda muito sobre também. E a questão de tecnologia, de celular, de tablet e tudo mais, assim, a gente, né, e todos os pais lá do Minimi não foram criados no restaurante com celular, não é da nossa época. Né? Então, os nossos filhos estão descobrindo isso. Então, eu acho que a gente, enquanto pais, enquanto educadores, assim, também vai descobrindo ao longo do tempo, que já é muito estudado hoje. Benefícios da tecnologia são inúmeros e são ditos. É claro que tem que ter tudo que facilita e tudo mais. Mas os malefícios também existem muito e a gente tem que olhar, né? Não é tirar essa criança do mundo digital, porque ela vai crescer nesse mundo, e que ótimo, tem muita vantagem, mas é entender o equilíbrio desse mundo digital e como esses pais não viveram isso. A gente não viveu isso, né? Eu, como mãe, não vivi isso. Agora eu enfrento como é que eu trabalho isso com os meus filhos, né? Mas hoje já tem muito estudo que mostra de 0 a 2 anos, que tem que ser muito pouco esse excesso, uma questão de impacto neural mesmo, que é que nem a pandemia, a gente vai ver lá na frente, o que isso vai trazer, né? Esse limite, o que a tela celular e tela gera de dopamina mesmo para o cérebro, uma questão que vicia. Realmente, né? E aí a gente fora da escola, crianças um pouco maiores, mas dentro desse olhar, crianças hoje com problemas reais, assim, de ter que trabalhar como se fosse um vício. De não conseguir ficar fora dessa tela, né? Então, esse é um assunto que a gente tem que falar super, mesmo não sendo uma realidade dentro da escola, é uma realidade da infância. Geral. E não adianta os pais falarem, sai do celular aqui, né? Filho, sai do celular, não fica aí não. Porque a gente vê família. Muito. Famílias hoje estão presentes fisicamente num jantar, num restaurante, onde for, mas não estão presentes. Não é só a criança que tá no celular, tá cada um no seu celular. Exatamente. E como é que rola essa conexão, né? E como que você vai dizer não para a criança? Olha, não usa o celular. Se você tá o tempo todo no celular, a criança aprende por exemplo. A melhor forma de você ensinar qualquer coisa é dando exemplo. É você mostrando para ela que você faz dessa forma. E como que vocês fazem essa integração da família dentro da escola? A gente entra um pouco da questão de adaptação, que é o terror das famílias, né? As mães desesperadas. A minha mãe viveu isso. Hoje ela fala, olha, você vai pagar o pão que eu amassei quando eu era criança. Aí não vai nada. Aí seu filho chega na escola, tchau, mamãe! Tchau! Verdade. Aí sem saudade, sem nada. Mas a minha mãe passou muito por isso, porque essa questão da adaptação pra mim era muito difícil, né? E depois de um tempo era... Tchau, e aí a mãe sente, né? Vai ser, né? A escola é um mundo novo para criança. O novo não assusta um adulto? Não vai assustar uma criança? Claro que vai. A primeira gestão de mudança na vida do ser humano pequeno é ir para a escola. Imagina, a criança está acostumada com a casa dela, com a pracinha dela, todos os brinquedos são dela, toda a atenção é dela. Aquele é o mundo que ela conhece, que ela reina. Porque a criança reina no mundo da família. Aí, de repente, ela vai para um ambiente que tem várias outras crianças coletivos com ela. Não reina mais sozinha naquele ambiente. Então, é claro que isso gera um impacto, assim. Porque se a gente for parar para pensar, trocou de emprego, você vai chegar
pouco insegura, talvez naquele primeiro dia, mudou de cidade, como é que vai ser minha aceitação? Só que o adulto não vai ficar chorando, segurando na perna de alguém que está do lado, Você né? vai. Mas se pudesse, iríamos, né? Algumas vezes não querem pensar. Claro. Imagina uma criança de 1 ano, 2 anos, que não sabe do que está acontecendo ali. De repente, a mãe, o pai responsável, que ela está acostumada no dia a dia, já não está mais o tempo inteiro com ela. Então, esse primeiro momento na escola é um momento de ansiedade de mudança mesmo, que é super natural. Então, naturalizar isso, entender que isso é super normal. É um processo, né? E que é um processo é o primeiro passo para você entender que a adaptação é a gente lá na Minimi chama até de integração. É um processo de integração, porque a adaptação, a criança se adapta à realidade da escola. E não é isso que a gente se propõe. É isso da troca que a gente estava falando, né? Um vai estar com o outro. Aquela turma, quando recebe uma criança nova, muda algumas coisas, tem um outro perfil chegando, é uma outra pessoa chegando naquela turma. Então, o primeiro passo, assim, de uma adaptação mais tranquila é a família estar ciente de que vai ser um processo de mudança, que a criança vai entender aquele novo, mas a partir do momento que dá aquele estalo, ela percebe, é muito legal ter amigo. Esse lugar é muito divertido, eu estou aprendendo um monte de coisa que eu nunca pensei, eu estou vivendo coisas que eu só viveria aqui. Aí é apaixonante, o mundo da escola é maravilhoso, né? Mas se essa família, exatamente, se essa família não acredita, se essa família não acredita na criança, porque às vezes ele não vai conseguir, ele vai conseguir, ele é super capaz. Então, primeiro é acreditar, claro que ele vai conseguir, porque ele não vai conseguir. Só que às vezes vai conseguir num tempo maior do que a gente quer esperar, não porque eu não tenho tempo, não, porque é difícil para uma família, para os pais, ver o filho chorando. É claro, mas cortando o cordão umbilical. É um processo da família, né? E eu fui uma mãe que ia embora chorando da creche, né? Entregava meu filho e ia chorando para o trabalho. É claro que a gente vai viver isso, mas essa confiança, primeiro na escola que você escolheu, eles sabem o que estão fazendo, né? E confiar na sua criança. A criança consegue, a criança é muito capaz de dar conta daquela mudança que vão vir muitas ao longo da vida dela. Então, passar essa segurança, a gente fala isso com alguns pais. Leva para ver o uniforme com você, leva para comprar mochila, mostra foto no Instagram, mostra vídeo da escola, conversa sobre a sua experiência quando você era uma criança. Quando eu fui para a escola, quando eu também era pequenininho, também ficava às vezes chorando, sentia saudade da mamãe, que é normal ter esse sentimento. Normalizar a saudade, falar, tudo bem, você vai sentir falta da mamãe? Vai. Mas tá tudo certo que a mamãe volta para te buscar depois. Você vai se divertir muito enquanto você estiver lá. Quanto mais segurança e validação essa criança tiver da família, né? Uma família segura, que mostra para essa criança de você vai ficar bem lá, é muito mais tranquilo para a criança. Quando ela vê que a mãe dela, que é a grande referência dela, ou o pai dela, ou seja quem for, o principal cuidador, fala para ela, você vai ficar bem, ela acredita naquilo. Eu vou ficar bem. Faz sentido. Ela passa a acreditar. Você acha que é muito mais o antes, a preparação dos pais para essa adaptação? Ou você acha que eu diria muito mais não. É o processo. É o processo. É o tem processo. Famílias e famílias, tem crianças e crianças, cada um tem um tempo, né? E tá tudo bem, é isso mesmo. Né? E a expectativa colocada nessa criança, o meu filho chora sempre quando sai do meu colo para ir para a escola. Sair nem colo é igual ao da mãe, colo do pai. É claro que ele vai chorar, mas a partir do momento que ele chorou, saiu do seu colo. Eu estou na escola, tá tudo bem? Deu 5 minutos, esse choro foi revertido, ele tá feliz da vida brincando, tá tudo certo. Então a essa ansiedade de separação pode durar e pode durar por bastante tempo. E não tem problema. Né? Assim, o que não pode acontecer é essa criança não tá bem dentro da escola. Né? Aí não. Aí se a gente percebe que a criança ela ainda não está se sentindo segura, ela ainda não está com um vínculo afetivo que ela precisa ter para ela se sentir segura ali dentro, aí a mãe ainda vai estar dentro da Minimi, dentro da escola. Isso que eu queria questionar vocês, essa participação dos pais, né, nesse período de adaptação. Vocês recebem os pais, que eles conseguem ficar naquele período todo. E aí, porque tem algumas escolas que dão um limite, né, inclusive, para essa participação dos pais. Pelo menos na minha, quando eu era criança, isso aconteceu. E era um caos, obviamente. Né? Existe um período de primeira preparação, que é uma semana, né, que é um cronogramazinho que os pais recebem para se organizar. Tem crianças que no terceiro dia falam, mamãe, tchau, hoje eu vou ficar o dia inteiro. Tem crianças que com 1 mês ainda não ficam o dia inteiro. Então, isso que você falou, é claro que a gente coloca... tem uma ideia de um tempo que os pais vão ficar, até porque é o espaço da criança, mas a gente tem que entender a resposta dessa criança também. Se passar um tempo muito grande, a família não tem essa disponibilidade o tempo inteiro, então essa relação família-escola, a gente vai conversando. Cada família é uma situação, cada criança é uma situação. Não existe criança que não se adapta. Não existe. Não tem, se respeitar o processo dela...
o tempo dela, ela vai se integrar ali com a escola, vai se integrar ali com esse ambiente. E essa relação com a família não é só na entrada, não é só na adaptação, é uma relação parceria família-escola, é chave para ter sucesso do desenvolvimento da criança na escola. Tem que ser sempre, a Gemília mostra muito também. isso dessa parceria, né, da família com a escola. Que existe um desafio também enquanto tanto os educadores, quanto vocês que estão fazendo, gerenciando isso, dessa participação dos pais, porque essa criança vem com uma educação de casa, e por mais, né, menorzinha ali que ela seja, né, ainda não está totalmente formada ali, ela vem com uma carga muito de educação mesmo. Como é que vocês lidam isso de trazer os pais também para entender a metodologia que vocês aplicam na escola e que isso vai para casa e que o inverso também acontece? Com muita transparência. Muita a gente tem que ter uma conversa, uma comunicação muito clara com eles. A gente, quando a gente recebe os pais para uma primeira visita na escola, a gente tenta sempre expor muito o conceito da Minimi, o que a gente está se propondo ali a fazer, e todos os nossos pilares enquanto uma instituição de educação. Isso tem que estar muito claro para a pessoa ver se realmente existe uma compatibilidade com o que ela acredita. A gente acredita que a criança não precisa de apostila nessa fase, que ela vai ser muito mais beneficiada se ela for a protagonista daquilo ali e puder ter uma liberdade maior para ela explorar. Tem famílias que acham que precisa da apostila e está tudo certo, não tem certo ou errado. Aí talvez não vai ser a Minimi, não vai ser a escola indicada. Entendeu? Então, a gente isso tem que estar muito claro. A gente quer, como o nosso propósito, a gente trabalha para sermos realmente excelência de educação infantil e referência em educação infantil. Mas não vai ser uma escola perfeita, que essa não existe. Porque perfeito para mim é diferente de perfeito para você, é diferente de perfeito para outra pessoa, né? Então, muito singular, né? E aí tem escolas para todos esses olhares, né? Então, essa comunicação que começa na visita, a gente quem faz a visita na Minimi, o Alailo, a gente quem recebe, a gente que apresenta o tempo inteiro. E aí, quando tem aquelas reuniões já programadas, início do ano, meio do ano, relatório, mas a gente é muito aberta para essa reunião de dia a dia. Estamos com um tema que queríamos conversar com essa família especial, essa família quer chamar a gente, então a gente tem muita troca individual. A gente tem alguns eventos com a família, tem uma que a gente chama de roda de conversa, que a gente leva uma educadora parental, alguma pessoa da área de educação, para falar um pouquinho sobre birra, sobre a importância da rotina, foi alguns que a gente fez no ano passado. Então, para ter trocas, né, das famílias com as famílias. A gente tem um conselho de pais, né, os pais representantes. Para trazer, né, as questões das turmas para a gente ter uma comunicação mais fluida, a gente busca sempre muito isso. Porque às vezes, né, como vocês lidam com crianças de 0 a 6 anos, tem muito conflito, né? Porque é criança, tem muito conflito entre... E aí, entre as crianças, que você diz. Entre as crianças. E aí existe, né, em algumas escolas que são mais quadradas, vamos colocar assim, aquele ensinamento padrão, né, que não diferencia muito da outra tradicional, que os pais não conversam entre si. Então, não existe um diálogo entre os pais para entender o que está acontecendo com os filhos. E aí isso distancia um pouco, né? E aí vocês têm uma metodologia de aproximar no sentido de promover esses pais algumas imersões mesmo na escola, né? Reflexões, né? Um bate-papo, alguém que domina aquele assunto para trazer um pouquinho de ideias. Nossas educadoras mesmo, as coordenadoras pedagógicas, as professoras mesmo, que são muito capacitadas para criar estratégias juntos, né? Sempre com foco no desenvolvimento daquela criança. O caso de conflitos, a gente precisa muito também da família, né? Muitas vezes a família tem que se envolver, não é nem de 2 ou 3 famílias, a família da criança que está precisando de uma ajuda para, por exemplo, se expressar sem ser através da mordida, né? A mordida é muito comum nessa primeira fase e a gente sabe que isso aí é uma tentativa da criança de comunicação. Ela quer só falar alguma coisa. Ela quer se expressar. Então, a gente ter esse entendimento e a gente passar esse entendimento para todas as famílias ajuda muito nisso. Né? E até para trazer, de repente, para essa criança alguma ajuda que ela está precisando, talvez de uma fono, por exemplo. Né? Então, a gente tem uma proximidade muito grande com as famílias nesse sentido. Vocês já tiveram algum feedback, assim, de mudança do pensamento familiar desses pais? Que, olha, depois que eu coloquei a minha filha ou meu filho nessa escola, minha visão de educação mudou completamente. Vocês já tiveram esse retorno dos pais nesse sentido? Tivemos muito tivemos sim, e até no fim de um ciclo. Não vai ser no primeiro mês, né? Não vai ser no primeiro momento. É com a relação, com as trocas, vendo a criança crescendo e nas nossas
trocas também no que a gente nossos pode... formandos, né? As crianças se formam lá na educação infantil, então a gente recebe, sim, muito feedback nesse sentido. Feedback da família é feedback do nosso cliente, né? Então, assim, é essencial. E a gente não tem uma mente de sermos fechados, o que a gente traz é verdade absoluta. Tem alguns assuntos que são valores inegociáveis. Isso é o que a gente acredita, porque senão a gente vai trocar a menininha o tempo inteiro, porque cada família tem uma ideia diferente. E até porque então, se a gente deixa o gerenciamento só no que não o cliente tem traz, é como. impossível. A gente perde tem a mão do como. gerenciamento. E o nosso olhar, na nossa cultura, quem é a menininha. Então, isso está muito com a gente, tem alguns valores inegociáveis, obviamente. Mas muito de práticas de dia a dia, de forma de funcionamento, a gente já mudou um monte de coisa por causa do funcionamento das famílias. Olha, faz sentido isso que você trouxe, realmente a gente pode olhar. E da equipe, muita coisa. A gente só tem 4 anos. Né? Esse ano a gente começou o ano 5 da menininha e o primeiro ano foi pandemia. Então, muito também do que a gente pensou no início, a gente achava, nossa, isso aqui vai ser incrível. E aí chega uma professora e fala, vamos trocar isso, acho que de um outro caminho. Então, a gente é muito nessa troca de dia a dia mesmo. E o que a gente fala com a equipe é muito isso. Tragam as ideias, tragam os olhares, porque no dia que a gente achar que não tem mais o que transformar e aprender e contribuir juntos, talvez a empresa quebre nesse momento, porque o mundo muda. Com certeza. Né? E as pessoas estão estudando, até porque a né? equipe está na linha de frente, né? E aí ela é equipe enorme que está na linha de frente. Ouvir a equipe e ouvir o cliente, os pais, as famílias e as crianças. E escuta as crianças. É fundamental. Deve ser muito fofo, né? Não só de escutar, eu quero ter tal aula, mas escutar as atitudes, a reação. Eu acho que nesse dia, à tarde, a atividade, assim, a criança está mais quietinha ali, então vamos propor um outro formato, que ela vá integrar mais. Por isso até que ela falou que a gente não trabalha com apostila, com livro, que a gente trabalha por projeto, que é o nosso tipo de pedagogia, que a criança contribui, a criança traz ideia. Então, às vezes, a professora leva uma ideia que ela estudou a beça, super mirabolante, de trabalhar com canecas, e a criança, na hora, fala, nossa, um balde, vamos fazer um experimento aqui. Se o conteúdo pedagógico que ela se programou para trabalhar não for alterado, que ela tem algum ensinamento ali para passar naquele dia, pode ser o copo, pode ser o balde, pode ser, né, assim, a forma a criança A linha de traz pesquisa está sempre lá, né, mas a forma como essa pesquisa acontece é quase que um movimento em espiral, através das perguntas que essa professora vai colocando para eles, né. A criança, ela tem sempre que estar com pontos de interrogação na cabecinha. É muito isso o papel do professor dentro de uma escola de educação infantil. E dar subsídio para essa criança, através das experiências todas que ela vive lá dentro, ela colocar em prática essas pesquisas dela, né? O cotidiano de uma escola de educação infantil é aprendizado o tempo todo. Despertando curiosidade, né? Com certeza. E quando a gente entende isso, a gente entende que uma criança pode muito mais do que sentar numa mesinha e cobrir pontinho. Né? Você enxerga o potencial realmente daquela criança. A gente enxerga o potencial total daquilo ali. Ela vai levantar a hipótese, vai testar a hipótese, vai questionar se o resultado é aquele. A resposta muitas vezes não vem pronta da professora. Vamos descobrir juntos? Vamos ver juntos? E para isso a equipe tem que estar muito capacitada. Né? Então a gente investe muito nessa questão da nossa equipe. Esse período não de adaptação, mas o antes, né, de procurar uma escola, que é uma fase que você viveu, né, Diana? E foi difícil. Continuo vivendo, porque eu troquei meus filhos de escola. E quando você tem filho, é para sempre, até na faculdade, né? E aí você viveu isso, você viveu acompanhando, e esse período de escolha é muito delicado para os pais, porque tem pai que gosta, a mãe não gosta, e tá aquela criança ali que não sabe para onde vai, e tem muito esse processo também de mudar a criança várias vezes de escola. Qual dica vocês dão para os pais que assistirem, empreendedores inclusive da área de educação, que são pais também, como vocês, e que gostariam de uma visão mais ampla de como funcionar nessa etapa? Escolha de uma escola. Exato. Né? O que a gente vê muito, assim, que a primeira coisa que você precisa ver é se os valores dessa escola estão alinhados com o seu. É o que você estava me perguntando ali, né, quando você falou de como muda a visão de educação dos pais. Né? A primeira coisa tem que estar alinhado. O que você acredita tem que ser o que a escola acredita também. E para isso você tem que perguntar muito sobre a proposta pedagógica da escola quando você está escolhendo uma escola para o seu filho. Né, tem que entender, usa apostila, não usa apostila, qual é a metodologia, como é que acontece o dia a dia da escola, como é que isso é colocado em prática. Né, isso é fundamental.
Você tem que ter esse que alinhamento. acredita de olhar de mundo mesmo. Então, assim, tem algumas famílias que perguntam como vocês trabalham datas religiosas, como trabalha evento com família. Isso tem que ser perguntado. Isso tem que ser É uma escola perguntado. inclusiva, não é uma escola inclusiva? É laica. É laica. E tem para todos os perfis de família. Então, a pesquisa, tem que pesquisar a escola. Não pode chegar e colocar na primeira. Né? Algumas famílias chegam lá, essa é a primeira escola que eu tô vindo visitar. Então, visita várias. Visita várias, porque você tem que entender, até pra você poder chegar na menininha e falar, é aqui que eu quero. Né? Entendendo o que a gente acredita, os valores, a cultura da escola, o que a gente traz como prática de olhar de mundo, porque é isso, tem alguns valores que são inegociáveis. Então, não adianta daqui pra frente, mas eu já imaginava que ia ter festa de Natal, Papai Noel, e eu faço questão. Mas isso aí não não temos. temos. A gente é uma escola laica. Então, são coisas pequenas. Alimentação. Tem que perguntar. Tem que entender, porque talvez não é o que você acredita. Eu faço questão de levar o lanche de casa. Então A gente não tem que abre ver mão, qual é a gente tem uma escola proposta de que educação permite isso para alimentar. você. Né? Então Assim, tem que pesquisar muito. O espaço, como é que é a questão do sono. Né? A escola permite chupetinha, permite a naninha. Meu filho não dorme sem chupeta e naninha. E aí? Pode, não pode? Tem que entender a formação dos professores. Quem é a equipe que vai estar com o teu filho? Quantos adultos estão em sala para quantas crianças? Né? Qual é o espaço da sala? Como é que é o espaço da escola? Tem espaço externo? Quanto tempo essas crianças ficam no espaço externo? Né? Porque os pais isso também, tudo é como fundamental. vocês mesmos disseram, tiveram uma experiência de infância totalmente diferente do que acontece. E o que está sendo interessante proposto. essa geração, né? Que a gente vem num mundo muito diferente. Eu imagino que os pais cheguem e falam, gente, na minha época não tinha isso. Falam. E aí, exatamente, detalhes, né, da questão das festividades que são comemoradas, se leva ou não leva o lanche. Sim. Isso, na época... São pormenores, né? Exatamente. E a oferta é muito maior hoje de escola. Né? Então Você você tem tem o catálogo ali de opções. Na minha época, eu me lembro de pesquisa. 2 escolas no meu bairro, basicamente. Eram as 2 escolas que existiam. Hoje tem um monte. Exatamente. Um monte. Talvez você fosse colocar na escola que você nem é uma escola religiosa, você não é religioso, mas por outros fatores era você que você acaba botando acreditava. lá. Hoje tem uma gama Hoje melhor. E é interessante, assim, esse movimento que a gente vê de mais escolas e mais educadores valorizando a primeira infância, que ótimo, né? A gente vê de algumas famílias também. Eu recebi uma família semana passada que foi super interessante, porque a mãe me trouxe várias perguntas práticas. Estacionamento, e horário de entrada e saída, e esse tipo aqui, esse valor disso, daquilo. Aí o pai eu também queria fazer algumas perguntas. Imaginei que fosse a mesma linha. Como é que vocês lidam com birra? Como é que vocês lidam? Achei tão interessante, sabe? Eu queria entrar numa questão de prática. Você vê que pedagógica, têm visões completamente diferentes. E isso é muito legal. A gente vê que os pais na visita, muitos já vêm com perguntas. Vem com perguntas anotadas, até vem com um caderninho. O que vocês acreditam de valor de mundo? Como é que vocês veem a infância? Amo quando vem perguntas nesse sentido, que é isso que a gente quer falar também. A escola é muito mais do que aprender conteúdo. Hoje, então, com a internet, você abre chat, você abre todos os Googles e aulas e mais aulas de conteúdo tem lá. A escola é muito mais, né? A escola é ambiente de socialização, de entender mundo, de comunidade, de relacionamento, de regras e rotinas, né? De como o mundo funciona, de valores, em que momento é a minha vez, em que momento é a vez do outro. Descobrir habilidades e competências, eu sou bom em quê. Compartilhar. Então, a gente bate muito nessa tecla, né? Ninguém é bom em tudo. E isso era uma pressão, talvez, que a gente tinha. Eu vim de uma geração de aula particular, fazia várias. Era péssima em matemática, muita aula de matemática. Eu era ótima em português, não escrevia mais isso tão bem. É uma visão até mais americana, né? De múltiplas inteligências, né? Então, lá na Minimi, a gente acredita... Claro, tem assuntos que a gente vai ter que saber o básico sobre vários assuntos. Mas de mergulhar... Né? Você é uma jornalista, comunicóloga, mergulhou nessa questão, comunicação, o que veio por aqui, né? Equação do segundo grau não faz parte da sua vida. Não faz passar de série, né? Não é isso que vai levar a gente para essas coisas. A gente só tem uma noção de propósito mesmo, assim, do que eu quero fazer quando a gente sai da faculdade. E não precisava ser. Né? Então lá na Minimi a gente instiga isso. Os Estados Unidos mostra muito que cada um tem um tipo de inteligência, a gente já consegue ver, pelo menos, alguns traços disso desde muito cedo, né? Então, a gente sabe que isso é até um dos motivos da gente ter os especialistas lá. Também. Então, a gente tem que a criança fica mais tempo nos clubes. Então, a partir dos 4 anos, ela fica mais tempo naquela aula onde a gente percebe que ela tem uma maior afinidade, um maior interesse em estar. Dessa forma, a gente está colocando holofote naquilo que a criança é boa.
que é o inverso do Brasil, de você botar o holofote no gap, no que falta, na dificuldade. Né? Nos Estados Unidos, eles fazem muito isso. Quando você bota o holofote no que a pessoa é boa, você está construindo autoestima e autoconhecimento até para trabalhar o gap. Né? Dela entender como que ela vai... Ela é excelente em música, mas não é tão boa em artes. Ok, então, como é que ela vai trabalhar até a questão artística dela? Se ela entende melhor quem ela é, ela vai saber fazer isso melhor. Até onde ela precisa ir. E aí, quando a gente fala aqui de empreendedor, empregadores, gestores, isso se aplica na prática da gestão também. Assim, nesses meus anos de RH, como eu vinha em avaliação de competência e feedback, vamos falar os seus pontos negativos. Você tem que desenvolver isso, isso e isso. Cara, mas eu tô aqui porque eu sou boa em alguma coisa, né? Exato. E é isso que eu sou bom, não é onde eu deveria focar. E aí, se uma pessoa fala muito bem e não é tão bom em relatório, bota ele pra falar. Relatório para outra pessoa, a equipe é isso. Né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, pra gente encerrar, que a gente já deu quase 1 hora de papo. Nossa, nem pareceu, gente, né? parece, nem parece. A gente vai falando, de repente você só olha aqui. A gente aqui. fala do que gosta, né? Exatamente. Corta a gente, tá? Não, fica tranquilo. Eu queria só, pra gente encerrar, o que mudou na vida de vocês empreendendo com a educação? Na vida não profissional, mas pessoal também. Até porque a vida é única, né? Essa coisa do pessoal e profissional. Eles se cruzam o tempo todo. Quando não cruza, tem alguma coisa aí errada, né? Com certeza. Esse olhar, eu como mãe melhorei muito. Porque a gente estuda infância, né? O tempo inteiro, assim. Eu me emociono. Porque a nossa vida, e falar de infância sempre me emociona muito, assim. Acreditar nesse valor de propósito, de sonho, do que a gente consegue e tal, e que vem muito da infância mesmo, né? O que vem muito da criança, como a gente pode contribuir com pequenas coisas que não são pequenas. Né? Você vê a nossa brincadeira de criança, hoje cresceu, é o que a gente... né? E esse compromisso, assim, a gente tem hoje 105 funcionários, são 105 famílias que... E 250 crianças, mais 250 a gente se compromete famílias com ali muita gente, a gente impacta a vida de muita gente. Então, quando você fala de pessoal e profissional, eu não vejo como não estar junto, porque é impacto na vida. Se não tiver junto, tá sem propósito, né? Se não tiver junto, o teu profissional tá sem o propósito que tem que ter. Exato. Eu acho que foi uma das principais mudanças que eu senti foi que a gente ganhou um propósito ali. Né? A gente teve aí uma visão de trabalho que foi muito além do bater ponto, né? Quando a gente fez a Minimi, acho que foi muito para esse lado de fazer algo que vem muito do coração, que vem de dentro, que vem de uma essência que estava sempre lá na gente. Né? E que puderam resgatar, né? E que a gente pôde resgatar. Que oportunidade, que privilégio, né? A gente poder estar. Vocês são muito privilegiados. Queria agradecer vocês por compartilhar isso com a gente. A gente que agradece de estar aqui. E muito obrigada. Acho que eu não penso em ser mãe tão cedo. Eu tenho só 23 anos. Mas, assim, eu acho que... Quando for, já sabe onde colocar. Exatamente. Marketing, olha. Já tá lá, tá tudo certo. Mas eu vejo muito a mudança de educação que tem hoje e a é tanta coisa que a gente às vezes é engolido por tanta coisa. E aí é uma geração, pelo menos a minha, que tem uma visão de educação completamente diferente. A gente identifica o que foi ruim e a gente quer melhorar. E eu nem cobro isso dos meus pais porque eram outros tempos. Eles fizeram o melhor que eles tinham naquele tempo. Exatamente. Claro. Eles foram os melhores pais que puderam ser naquele tempo. Então, eu ia pedir para vocês darem um recado especial para a câmera, mas esse relato de vocês, de como o empreendedorismo na área de educação mudou a vida de vocês, já é o melhor marketing que vocês podem fazer pela empresa Minimi. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Esse foi o bate-papo aqui com a Laila, com a Diana, da Minimi, uma escola de educação infantil bilíngue que vem promovendo o diferencial na educação para as crianças. Esse foi mais um episódio do Clubecast e até a próxima.